Então não esqueça. Mateus 4, versículo 10, que diz que chama Satanás, né? Satanás, a mesma coisa que foi falado a Pedro, reta de mim, Satanás. Então, Satanás, que significa? Satanás é um sistema opositor que toma o quê? As honras de culto. É muito importante que vocês guardem isso na cabeça, tá bom? Impede de o homem ter um culto racional, de transformação. Fica aquele culto de mesmice, né? Porque aí fica sendo o quê? Sendo servo o tempo todo, não consegue avançar, né? Então, é assim que eles amedrontam, né? Então, vamos rapidinho em 2 Tessalonicenses 2, versículos de 1 ao 6, que vocês vão entender. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva. Menina, Mateus 4 traz pra gente o seguinte, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, vai vendo, hein? Não foi por nenhuma missionária, foi pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, pela carne. Por quê? Porque ele era um ser que era o quê? Tinha duas origens. A origem carnal e a origem o quê? Espiritual. Então vai entendendo, a gente tem que entender texto e contexto, né, da história para a gente não pecar, né, assim, no transmitir a hermenêutica, a forma de interpretar. Então, no versículo 2, e depois de jejuar 40 dias, deve ser aí que ela se baseou em mandar você jejuar 40 dias. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, né? Porque ali as duas origens, né? Foi no deserto para ser, né? Para ser o quê? Para ser tentado, para ser ver as duas origens, assim como nós somos, né, temos a semelhança dele, lembra que falou lá em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Então aquele ser, né, aquele resiliente que estava ali em Jesus de Nazaré, né, que era 100% homem, então foi levado, né, ali para tentar, né, balancear, estar na balança, né, para ver qual pesava, né? Qual ia, um iria para baixo e o outro, ó, assim, a balança é assim, né? Um vai para baixo e o outro vai para cima. Então ali a tentação era isso, né? Que as duas, né? Tinha duas origens, humana e a espiritual. Então ali ele foi tentado, né? Para ver. Então, preste atenção. Do 3, então o tentador, né? Tentador, o que é o tentador? A mente carnal, né? Aquele que comanda a mente. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, porque a palavra, a Bíblia, ela é uma metáfora, né? Tem linguagem de figura, tem simbolismo, é parábola, então tem muita coisa que você tem que entender para poder extrair, né? A exegese, tirar para fora, né? Tirar de dentro da Bíblia para fora, para a mente. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então veja bem, quando você às vezes está né, querendo uma coisa ou outra assim, não tem voz, né? Um fala uma coisa, outra fala outra, né? Eu acredito que até quando, tipo assim, um exemplo, essas pessoas de repente que está querendo se suicidar, né? Então um fala, se mata, e o outro, não, né? Você é filha de Deus, não se mata, você, né? Você é amada, e o outro, não, você não é amada não, onde ouve, né?
Então a gente ouve, né, o nosso lado espiritual e a gente ouve o nosso lado que carnal. É isso que estava acontecendo ali com o Jesus de Nazaré. Então, 4. Jesus, porém, respondeu, né? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Quer dizer, do Pai, do Criador. Então, a carne, né? O levou à cidade santa, né? Que é Jerusalém, colocou sobre o que? Pináculo do templo, veja bem, né? Do templo, ele disse: se és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque está escrito. Ele falou isso, mas ele falou no templo. Ele não estava em nenhum penhasco, ele estava no templo, né? Presta atenção. Então a carne o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te aguardem, né? Então ele te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares, né, em alguma pedra. Então aqui quando está falando no versículo 6, se és filho de Deus, né, atire-te abaixo, porque está escrito que aos teus anjos ordenará a teu respeito. Estamos falando, preste atenção, hein? Dos filhos de Deus foram criados, que você vai encontrar lá em Gênesis 1, Gênesis 4, né? Não, Gênesis 2, versículo 1. Lá está escrito sobre o exército de Deus que foi criado, né? Que primeiro, não é o ser humano, estou falando do exército. Aí nos leva a Hebreus 1, versículo 14, que está falando ali sobre todos os anjos que foram criados para serviço, né? Está falando daquele exército de lá de Gênesis, capítulo 2, é o exército que foi criado para a salvação. Então Jesus, ele não estava ali, ele foi um anjo que foi o que? Gerado, né? Ele foi gerado como filho, então estava ali para serviço, para servir. Então ele estava sendo argumentado pelas duas origens, né? Ele estava no templo, ele não estava em nenhum penhasco, né? Ele estava ali no templo, né? Então, 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não tentarás, né, a tua essência, né, o Criador, o soberano, né? Não tentará aquele que lhe gerou como filho, não é verdade? 8, levou ainda a carne a um monte muito alto, agora sim, né? Lembra? Presta atenção. Então, olha, primeiro ele foi no templo, agora sim levou ele a um monte alto, porque a carne é assim, né? Aí aqui não consegue, aí você não dá bola, aí ele faz mais alguma coisa, para que você vá se desestruturando, até ele conseguir, né, o que eles querem, não é verdade? Eles que eu falo é essa origem carnal, né, que ela é tanto visível quanto invisível, né? Então, 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos, né? Reino quer dizer poder, né? Todos os reinos do mundo e as glórias deles. E lhe disse: tudo isto lhe darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. Agora você vai entender, né? Retira-te, Satanás, né? Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então, quando ele falou retira-te, Satanás, ele estava falando com a origem carnal dele. Lembra que quando ele estava ali andando com Pedro, né? Que ele estava argumentando com Pedro, que o Pedro falou: não, eu vou te ajudar a fazer isso assim, não vai, não faz isso. Então ele disse para Pedro o quê? Né? Ele não tinha edificado a igreja a Pedro, mas como ele chamou a Pedro quando Pedro estava o quê? Se opondo ao propósito dele.
né? Lembra-se lá, Hebreus 1, versículo 14, né? Esses anjos foram criados, anjo quer dizer mensageiro, né? Que é aquele exército que está lá em Gênesis 2, 1. Então, eles foram criados o quê? Para serviço, para a organização, para o propósito, né? Na terra. Tanto é que depois, né, em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança deles, né? Então, preste atenção, Satanás quer dizer opositor, porque ali a origem carnal dele estava sendo o quê? Opositor, estava se opondo à origem dele espiritual, né? A que veio para servir, né? A que veio trazer, né? Trazer o quê? A promessa, qual promessa? A promessa de vida eterna, não é verdade? A carne não é eterna, mas o Espírito sim. Então ele veio vivificar, não é verdade? Porque a carne, a origem humana, né, estava morta espiritualmente porque morreu em Adão, lá no primeiro Adão. Mas ali naquele segundo Adão, ele veio o quê? Para o quê? Fluir, né? Para fluir a origem espiritual, porque a origem espiritual que foi gerada como filho para trazer a vida eterna, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Deu o seu filho, né? E o filho de Deus, ele não tem origem carnal, não é homem, mas é a origem que é celestial. Então deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A promessa foi essa. E a carne que estava morta disse na cruz, está consumado, tragado foi a morte pela vitória, entende? Então, comigo, com você também acontece isso, né? Dessa guerra, né? Desta guerra da origem carnal com a origem espiritual, né? A origem carnal fica falando, que a irmãzinha está falando, que ela pensa que é, entendeu? Presta atenção, entendeu? Eu que sou a bambambam, eu que faço, eu que aconteço, entendeu? A parte carnal fala, não, é só aqui que tem, é só aqui que tem isso, aqui que você aprende, é só aqui que você faz. A parte espiritual fala, sem mim nada podeis, João 15, 5. Né? O Espírito diz, sem mim nada podeis fazer, não importa onde você esteja, não importa o que você queira fazer, não importa o seu dom, né? Não importa o seu dom, porque o seu dom não é título que você se intitulou, é dom dado por Deus, né? Efésios 4:11. Foi dados dons variados para serviço, para servir. Não é para se intitular, para ser isso, ser aquilo, não. Nós estamos aquilo para serviço. Então, vai entendendo, né? Nessa primeira resposta aqui, que nós vamos chegar, né, a Isaías 58, porque lá vem, né, foi os 700 anos ali, uma profecia, né, deste tempo, que o Messias viria, e ali já estava profetizando o que seria o verdadeiro jejum, né? Para que eu e você entenda, porque a palavra é para aquele povo, né? Jesus, nós sabemos que veio para Israel, né? Israel, judeus, hebreus, é a mesma coisa. Mas para nós hoje, nós extraímos o quê? A visão, né? Somos iluminados, né? Porque Paulo teve ali a revelação, foi levado ao terceiro céu, lhe foi revelado, ele trouxe a revelação, né? Porque Jesus foi uma revelação que aí revelou a Paulo, para ele trazer, né? Para aquele povo que precisava do culto racional, da transformação, sair daquele entendimento, né? Para o carnal, para o entendimento espiritual, aquele povo. E para nós hoje que nascemos já no reino, no poder espiritual, nós temos que entender, né, e despertar, né? A palavra diz, desperta tu que dormes.
Então nós temos que despertar para entendermos que nós já estamos no reino, no poder de Deus, no poder espiritual. Nós não fazemos parte do governo, né, humano. Nós não andamos de para lá, para cá, né, desorientado, só tomando leite, como está lá em Hebreus 5:12, a partir do versículo 11. Porque nós já somos alimentados, né, pela palavra. Qual palavra? A palavra da verdade, né, do qual Jesus disse para aquela geração, para aquele povo, né, mas que nos alcança. João 17:17, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade, né? Falou para eles, aqueles que era da origem espiritual: filhinhos, vocês estão no mundo, né? Então ele disse para aqueles, né, que estavam com eles, né, que são aqueles de Hebreus 1:14, que todos, né, era para serviço daqueles que iriam herdar a salvação, né? Então, filhinhos, estais no mundo, mas vocês não são deste mundo, como eu também não sou. Quem que não é do mundo assim, né, como ele também não era, né? Aqueles que estão em Gênesis, aquele exército de Gênesis 2 ali, né? Aqueles que estão lá em Hebreus 1:14, que foram todos criados, né? Todos os anjos. Mas só um deles foi criado, né? Porque foi gerado como filho. Está lá em Hebreus 1, versículos 5 e 6, que está escrito ali: novamente ele foi o que é introduzido na terra, mas só que agora, né, como primogênito. Entende? Então vai entendendo. Então não esqueça. Mateus 4, versículo 10, que diz, que chama Satanás, né? Satanás, a mesma coisa que foi falado a Pedro: reta de mim, Satanás. Então, Satanás, o que significa? Satanás é um sistema opositor que toma o quê? As honras de culto. É muito importante que vocês guardem isso na cabeça, tá bom? Impede de o homem ter um culto racional, de transformação. Fica aquele culto de mesmice, né? Porque aí fica sendo o quê? Sendo servo o tempo todo, não consegue avançar, né? Então é assim que eles amedrontam, né? Então vamos rapidinho em 2 Tessalonicenses 2, versículos de 1 ao 6, que vocês vão entender.